Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde. Eu sou Mônica Camolese, jornalista, e hoje nós estamos recebendo aqui para um bate-papo com novidades diretamente da China hoje, meu povo. Dr. Luiz Gustavo Hernandes, ele que é cirurgião vascular, radiologista intervencionista, também é da cirurgia endovascular e neurovascular. Falei tudo, doutor? Falou tudo. Perfeito. Doutor, quantas especializações, quantos anos de estudo, né? Na realidade, foram 6 anos de faculdade, né? Depois mais 6 anos de especialização. 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia vascular e depois mais 2 anos de radiologia intervencionista. E quando a gente fala de estudo principalmente na medicina, ele não para, né? Estudo constante, trazendo novidades. E exatamente por isso que o doutor foi para a China, né, doutor? Conta um pouco para a gente, para essa viagem, que também foi um estudo, foi uma forma de aprendizado para buscar, trazer novidades, aperfeiçoar também as cirurgias aqui no Brasil, né? Perfeito. Então, eu fiquei, assim, muito honrado com o convite, sabe? Que eu não estava nem esperando. E eles, o que acontece? Eles têm uma estatística dos médicos que atuam nessa área, e foram 10 médicos do Brasil e 14 médicos da Argentina. Nós fomos todos juntos, né, nesse grupo, e o objetivo era você ver a parte científica, ver como eles trabalham, você entendeu? As tecnologias que eles têm lá, e também a parte, como são produzidos os materiais. Você entendeu? Os materiais, a indústria que produz a qualidade, os estudos que eles fazem para poder apresentar aquele material, você entendeu? Uhum. Então, porque o Dr. Xu, Shang Xu, ele que foi o doutor que recebeu essa comitiva, então. Isso. Ele é a maior experiência no mundo de tratamento de aorta torácica, aneurisma de aorta torácica, com uma endoprótese assim, que eles lançaram, que ela tem uma comunicação com a artéria subclávia. Olha. Antigamente a gente ocluía essa artéria, você entendeu? Era a opção que tinha. Né, o paciente ficava, às vezes, com uma circulação um pouco diminuída no braço. Hoje, com essa prótese nova, você entendeu? Não tem mais esse problema. Você entendeu? Só para a gente entender um pouquinho, doutor, quando é que se chega a ter que realizar um procedimento como esse num paciente? Certo. Normalmente, né, a aorta, as artérias, elas são o encanamento do nosso corpo. As Sim. artérias e as veias, né? E elas têm um calibre, têm um diâmetro dentro do padrão normal. Uhum. Quando ela se dilata, ela se torna um aneurisma. E quando esse aneurisma cresce muito, você entendeu? Passando de 5,5 centímetros na aorta. Como se elas inflassem, assim. Como se elas inflassem, isso. Você entendeu? Aí você tem que intervir, tá? Existe a forma cirúrgica aberta e existe a forma endovascular, que é feito por catéter. Você entendeu? E isso acaba acontecendo por quê, doutor? O aneurisma? Antigamente, quando eu comecei a fazer a residência de cirurgia vascular, a gente era assim, tudo era relacionado ao cigarro. Então, paciente que tem aneurisma de aorta é fumante. Entendi. Você entendeu? Hoje, os estudos já mostraram pra gente que é uma tendência hereditária que a pessoa tem, você entendeu? Uma certa fraqueza na parede da artéria, que o cigarro é um gatilho. Mas tem gente que não fuma, nunca fumou e tem um aneurisma, tá? Existe outra doença também que está relacionada, que é a dissecção de aorta. Rompe uma camada da aorta, né, do vaso, e o sangue passa em 2 luzes. Então, antes estava passando dentro de um canal só, de um cano só, ele rasga uma parte da parede, formando. É uma doença muito grave, que o índice de mortalidade muito alto, e está relacionado principalmente à hipertensão arterial não tratada. Que aí entra a questão ou hereditária ou qualidade de vida também. Isso. E são casos de urgência, sabe? Que você tem que operar no dia quando precisa, né? E essa prótese, né, que a gente foi ver, né, a técnica deles, né?
é para dissecção de aorta também. Então, os tratamentos que nós fomos acompanhar nos hospitais lá eram para aneurisma de aorta torácica e dissecção de aorta torácica. E o doutor, primeiro, né, parabéns por ter sido escolhido, né, diante de tantos médicos do Brasil, né, e um orgulho para o HFC Saúde a gente ter o nosso médico, né, sendo escolhido para representar o HFC dentro de uma caravana tão importante como essa na China. E o doutor visitou algumas cidades lá, dentre elas, uma que o doutor pôde ver a produção desse material, dessa prótese. Primeiro nós fomos para Xangai. Xangai é um centro de estudo, né, científico, que tem o objetivo de mostrar a parte da ciência, como que é produzido os materiais. E a gente teve a oportunidade de acompanhar toda a pesquisa que é feita, você entendeu? Os testes que são feitos, porque esses materiais têm que ser testados muito antes de entrar para o mercado. Entendeu? É testado primeiro em laboratório, você entendeu? Com vários equipamentos que testa pressão, força, tem determinados aparelhos que simulam, por exemplo, essa prótese durante 15, 20 anos. Você entendeu? Então, consegue-se, num curto espaço de tempo, fazer uma coisa similar, como se aquela prótese ficasse na pessoa por 15 anos, 15, 20 anos. Então, é muito importante isso, porque às vezes a pessoa acha que desenvolveu e já está no mercado, e não é. Tem anos aí de testes, de experiência. Mesmo quando é importante, muito importante para o médico ter esse conhecimento, sabe? Porque mesmo quando eu comecei a especialização, às vezes eu pegava um catéter na mão e falava, não é possível que esse catéter custa tão caro. Você está entendendo? Mas você vendo a produção, justifica. Como que é a cadeia produtiva, você fala, nossa, aí muda totalmente o conceito, sabe? Muda, mas muda mesmo, assim, que é impressionante. E o que o doutor pôde perceber, né, na fabricação, esse cuidado, essa questão da segurança também, para o equipamento sair, assim, 100% para atender, né, o paciente? Então, eu já tive a oportunidade, né, de estar em outros hospitais, em outros serviços, nos Estados Unidos, na Europa, e aí, hoje, com essa viagem, né, na realidade, eu não tinha essa visão em relação à China, você entendeu? Mas o padrão de qualidade deles é igual em todo lugar do mundo. Eles fazem assim, estão fazendo material de altíssima qualidade. E rigoroso. E assim, você tem condições de enxergar aquilo, de ver. Você entendeu? Não é, vamos dizer, uma pessoa te falou, não, é bom, você entendeu? Não, você teve condição de ver. Eles têm estudos, né, tanto em animais como em seres humanos, vamos dizer, da eficácia do produto, você entendeu? E a gente teve várias aulas com físicos, químicos, engenheiro, né, não só médico, né, porque nesse contexto, né, de Xangai, teve muito assim, químicos, físicos, engenheiros, porque é um conjunto. Precisa do químico para, né, fazer a liga do material, precisa do engenheiro para desenhar. Então, foi muito enriquecedor. Uma coisa muito científica, assim, sabe? E no caso, essa prótese que o doutor teve a oportunidade de ver essa fabricação, esse desenvolvimento, hoje nós já temos acesso, doutor? Nós temos acesso, entendeu? Eu já usei 4 vezes essa prótese já. Olha. Né? E todos os casos, graças a Deus, foram bem. E eu gosto muito de trabalhar com esse material, sabe? E agora mais ainda. E não para, né? Vocês já viram ali esse tipo de prótese, mas as inovações estão vindo. Então, vocês puderam perceber isso? Então, na realidade, o objetivo da gente ir para lá foi conhecer o serviço do Dr. Chang Shu. Ele é maior, eu não sei se ele é maior ou uma das maiores experiências de tratamento de aneurisma torácico por via endovascular, por catéter, tá? Usando essa prótese nova que tem a comunicaçãozinha com a artéria subclávia. Você entendeu? Então, mas vamos dizer, no ambiente, naquele local que nós ficamos, na parte de estudos, lá tem a parte de neuro, de desenvolvimento de material de neurovascular, da parte vascular periférica, membros inferiores, tem também a parte ortopédica, você entendeu? Então, é um complexo que tem tudo. Nós ficamos focados
nessa parte do aneurisma torácico, mas nós tivemos a oportunidade também de conhecer, assim, rapidamente outros departamentos que fazem estudo para outros territórios vasculares. Muito bom. E o doutor também foi em mais outras cidades também para estudos, né? Em Xangai, a gente teve mais essa parte científica de como é produzido os materiais. Depois nós fomos para Changuisa. Xangai, hoje, acho que tem aproximadamente 24 milhões de habitantes. Nossa. É muito grande. Changuisa tem, acho que, 12 milhões de habitantes. Changuisa tem uma universidade onde o Dr. Chu, ele é o chefe da cirurgia vascular lá, né? Então, nós fomos acompanhar as cirurgias dele. Tivemos a oportunidade de acompanhar o ambulatório, como que ele atende esses pacientes, os residentes dele, a equipe, né? Tivemos a oportunidade também de passar visita nos hospitais, entendeu? Para ver como é que é o funcionamento da equipe, né? Você entendeu? E os hospitais lá são muito limpos, organizados, assim, todos os materiais novos, de tecnologia nova, você entendeu? Uma coisa que eu achei interessante, as enfermeiras usam ainda sabe aquele capzinho assim, sim. Quando vê nos filmes americanos, elas usam aquele bonezinho ainda. E o balcão, por exemplo, onde nós, eu até bati uma foto, o balcão onde tinha uma enfermeira, né? É igual aqui no Brasil, você entendeu? Hoje, Piracicaba, né? Que é uma cidade, vamos dizer, que está no centro econômico do país, né? São cidades ricas essa região, né? Diferentemente do interior, Goiás, Mato Grosso. Então, os hospitais daqui, eles estão bem equipados, sabe? Eu ia pedir exatamente essa comparação, doutor. Estão bem equipados. Hoje, com o que o senhor viu lá, né? Pôde ver, pôde participar, né? Até mesmo no trato com o paciente, como o doutor passou essas visitas lá na China. Com o nosso hoje, né? A gente está no caminho, a gente já está fazendo parecido. Por exemplo, o equipamento na prótese a gente já tem utilizado. Mas e esse trato também que hoje a China utiliza, como é que estamos nós aqui? Então, na realidade, na minha especialidade, tá? O Brasil, ele faz de tudo. Nos serviços de radiologia intervencionista e endovascular, o que é feito na Europa, nos Estados Unidos, você entendeu? Na China, a gente faz aqui. E a tecnologia que eles têm lá, nós temos aqui também. Né? Hoje o conhecimento ele flui muito rápido com a internet, né? Então você tem acesso a esse conhecimento, né? Tem também a parte comercial que as empresas assim, que fabricam querem vender para o mundo inteiro, né? Então, o que acontece? Nós hoje, assim, o que faz, por exemplo, nos Estados Unidos, faz na China, nós fazemos aqui. Você entendeu? Com o mesmo padrão de qualidade. Eu acho que a diferença principal seria a abundância de dinheiro. Entendi. Você entendeu? Então, por exemplo, na China eles têm muito dinheiro, é a segunda economia do mundo. Né? Até para esses desenvolvimentos todos, então, essas tecnologias. Porque hoje, para a gente fazer um tratamento endovascular pelo SUS, você entendeu? Ou pelos convênios, assim, demora um certo tempo, porque tem que passar por uma auditoria, são materiais de alto custo. Você está entendendo? Então, esse que eu acho que seria a diferença. Eles têm mais dinheiro que a gente. É mais rápido. Assim, como eles têm essa... Né? Agora, os materiais, eu até bati foto, porque a gente não imaginava. Tanto a gente do Brasil como os argentinos, a gente imaginava que quando fosse chegar nos hospitais, só ia ter material chinês. Você entendeu? Mas não. Assim, os catéteres que a gente usa, os stents, os oclusores de artéria, o que tem no mundo inteiro tinha lá disponível na bancada, você entendeu? No armário deles lá. Então isso foi muito interessante, sabe? E também o produto deles, né? Só que um dia nós saímos para jantar, nós vimos um prédio da Medtronic. A Medtronic é uma empresa americana que fabrica a parte de endovascular, tanto de neuro como vascular periférico. Na China? Na China. Um prédio inteiro. Você entendeu? Então, hoje é assim, o mundo ele é ligado, né? Assim, e aí depende muito
do interesse do profissional, você entendeu? De estar acompanhando, de estar assim, se especializando, né? Então, tira esse estigma de que, mas vem da China, né? Será que tem determinada qualidade? O doutor pôde ver que tem sim, né? Certo. Então, um dos objetivos, né, dessa viagem, porque o chinês ele quer mostrar para o mundo que ele não tem mais produto Xing Ling. Tem, mas assim, nessa área, né, de mais industrial, mais específica, né, eles querem mostrar para o mundo que eles fazem igual os países da Europa e dos Estados Unidos, sabe? Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta, você entendeu? Por exemplo, eu trabalho no setor de hemodinâmica, onde a gente opera o paciente no mesmo local que opera quem faz, por exemplo, uma angioplastia coronária, um cateterismo do coração. Então, é no mesmo aparelho. Os aparelhos que nós temos hoje, entendeu? Igual, por exemplo, nós temos um da GE aqui no Hospital da Cana, né? Em Limeira tem um da Siemens, em Rio Claro um da Siemens, você entendeu? Americana é um GE também. Na Santa Casa tem um Philips. Todos esses aparelhos tinham lá. Tudo novo, assim, de alta tecnologia. Então, assim, o que eles têm lá, a gente tem aqui. A gente não está atrás. Não está atrás. Não está atrás. Eu acho que a gente está atrás, talvez, na parte de fabricação dos materiais endovascular. Catéteres, né, prótese, estente, nessa parte eles eu acho... Eles estão avançados. Eles são avançados. A parte tecnológica deles é impressionante. E o trato, essa questão da humanização? A gente fala muito, né, doutor, da humanização, paciente, médico. O que o doutor pôde perceber nisso também? Porque a tecnologia é super importante, a gente saber, né? Certo. O que vem de novidade, o que tem de novo. Mas a gente não pode esquecer desse trato, né? A gente até vai ter um podcast falando um pouco sobre a inteligência artificial. Mas esse trato humanizado, como é que é, né, na China? Então, a experiência que nós tivemos, né, foi a seguinte. O chinês, ele é um povo extremamente educado. Assim, eles querem fazer de tudo para te ajudar. No hospital, por exemplo, a gente passava a visita junto com o Dr. Shang Shu. Então, ele ia na frente, os residentes junto e a gente junto, né? Ele ia até no leito do paciente, conversava com o paciente. Depois da cirurgia, né, ele tinha um celular que abria em 4, assim, ficava uma telona. Aí ele levava a foto da cirurgia para a família. Então, acabava a cirurgia, a gente saía com ele, aí tem um salão, lá tem muita gente, né? O segundo país mais populoso do mundo. Sim. Então, um salão muito grande, aí ele chamava a família, falava como é que foi a cirurgia. Dava aquela tranquilizada. Aquela tranquilizada. Porque a gente também tinha a ideia que eles fossem mais frio, né? Sim, é o que a gente tem em mente, né? Mas as enfermeiras, a impressão que deu que cuidavam bem dos pacientes, você entendeu? Então, mudou o nosso conceito. Sabe, tudo limpo, organizado, tudo funciona com o horário certinho. Está marcado para começar às 8, começa às 8. Você entendeu? Não tem... Então, agora, essa parte humana, nós achamos que, assim, eles superaram o que a gente esperava. Olha, que bom. Surpreendeu. Surpreendeu. Que coisa boa. E, doutor, a gente pode esperar, então, mais coisas aí, né? Mais novidades. Se eles estão avançando nessa questão de produção, de lançamentos, a gente pode esperar novos produtos, novas próteses, equipamentos que venham para auxiliar e para ajudar. Na realidade, por exemplo, quando eu terminei a especialização, foi em 2000. E aí nós fomos convidados, era um grupo de São José do Rio Preto, para vir trabalhar aqui em Piracicaba, no Hospital da Cana, e na Santa Casa de Limeira. Naquela época, a radiologia intervencionista e a cirurgia endovascular estava nascendo no Brasil. Era novidade. Era novidade. Tal fato é que as cirurgias, assim, 80% era aberta, 20% era, vamos dizer, por catéter. Que é minimamente invasiva, Que é minimamente invasiva. Hoje mudou. Hoje 80% é feito por catéter e a cirurgia aberta é bem menos, porque é muito menos invasivo. Por exemplo, você vai operar um aneurisma de aorta, né? Quando você opera aberto, o paciente fica 2, 3 dias na UTI, uns 5 dias internado, e ele vai ficar um mês enrolado, sabe? Assim, essa recuperação. A recuperação, tem que abrir toda a barriga, às vezes tem que abrir o tórax. No tratamento endovascular hoje, né, com a tecnologia mais moderna, a gente faz com furinho na virilha. Olha. Então o paciente fica um dia na UTI, no outro dia ele vai embora para casa, e depois de uma semana levando vida normal. Então, essa tecnologia, ela traz essa qualidade. E mudou muito.
a gente que está há muito tempo nesse caminho, né? A mudança da qualidade dos materiais foi incrível. Sabe? Hoje nós durabilidade. Durabilidade. Você navegar dentro de uma artéria com catéter hoje é muito mais fácil do que era há 15 anos atrás. Você entendeu? Essa tecnologia, o mundo ele vai, não só na área vascular, né, mas nas outras especialidades também. E tende a aumentar cada vez mais, né, doutor? Que seja minimamente invasivo, mais eficiente o tratamento. Que todo mundo busca, né? Ninguém mais quer ficar assim, não é que não quer, ninguém quer ficar internado, né? Uhum. E também... Passar por uma grande cirurgia, né? Você melhora, vamos dizer, o pós-operatório do paciente, diminui o risco de infecção, você entendeu? O doente, ele se recupera mais rápido, às vezes não sofre tanto com a cirurgia, né? Então, hoje, a cirurgia minimamente invasiva, não só na parte de vascular, neurovascular, nas outras, na ortopedia, na cirurgia geral, todas essas áreas têm ganhado espaço, sabe? Tem ganhado espaço. E a tendência é cada vez aumentar mais, né? E o senhor conseguiu identificar isso também lá na China, isso. Que é o que eles também estão buscando e querendo oferecer para o mundo. Querendo oferecer para o mundo, entendeu? E ali também nós ficamos impressionados com isso aí, porque a cirurgia aberta, vamos dizer, ela é mais barata que a cirurgia por catéter, entendeu? Por causa dos materiais. E lá, né, por ser um país que a gente, né, comunista, a gente imaginava que eles faziam mais aberta, né, mais cirurgia aberta, mas eles fazem mais endovascular. Olha. Mais endovascular. Pra você ter uma ideia, por exemplo, em Xangai, leitos de UTI, tinham 100 leitos de UTI para a parte cardiovascular, 40 leitos para a parte vascular e 60 leitos para a parte de cirurgia cardíaca. Então, assim, 100 leitos de UTI é bastante. Em um hospital de 4.200 leitos. Então, é muita gente, sabe? Por isso que eles acabam desenvolvendo uma experiência grande também, porque tem, por exemplo, nos hospitais aqui no Brasil, geralmente o hospital, a sala de hemodinâmica, geralmente tem uma sala, 2 salas, você entendeu? Lá eram 6, 8 salas. Então, era muita sala, é muita gente, é diferente esse contexto, né? Então, eles fazem muito... A demanda é muito maior. A demanda é muito maior, a demanda é grande. E de tudo, assim, o que o senhor pode trazer de reflexão, né? Nessa experiência que o doutor teve? A gente fica feliz pelo fato de você